Bem-vindos ao primeiro episódio do Devlog de Hackett Boy. Toda semana nós vamos lançar um vídeo novo falando sobre o desenvolvimento e respondendo qualquer pergunta que vocês tenham sobre ele. Para esse primeiro vídeo eu gostaria de apresentar o jogo para quem não conhece e falar um pouco sobre as mudanças que a gente já tem implementado nele. Então eu vou falar sobre por que a gente escolheu o widescreen, por que fizemos essa mudança agora, sobre a manobra evasiva que a gente decidiu usar para o personagem que combina mais com o jogo, e também sobre a nossa escolha, nossa abordagem para as bombas e para os especiais. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o jogo? Hackett Boy é a combinação de dois gêneros clássicos dos jogos antigos. O primeiro é o shoot'em up, aquele clássico jogo de navinha do fliperama que você ficava gastando todas as suas fichas só à noite tentando sobreviver a uma enxurrada de tiros que eles lançavam contra você e destruindo tudo que vinha pela frente. O segundo é o Block Breaker, em que você tinha como objetivo destruir uma parede de tijolos rebatendo uma bola nela, ganhando o máximo de pontos que você conseguisse com aquilo. A gente juntou os dois e conseguiu o Hackett Boy, no qual você tem que sobreviver ao ataque de seres espaciais bonitinhos e extremamente mortais, que além de lançarem um mar de tiros contra você, também lançam alguns tiros que você tem como rebater neles, e aquela é a sua única arma. A escolha da mudança de resolução se dá pelo fato de que quando a gente criou a primeira versão do jogo foi numa competição. O tema era arcade e a gente só tinha 72 horas para trabalhar. Pelo fato do tema pedir pra gente abordar uma coisa que tivesse um ar mais antigo, assim, né? Arcade é a sensação de você jogar num fliperama. Então, tudo no nosso jogo, todos os detalhes foram focados em causar essa sensação ao jogador. Os efeitos sonoros, o visual, tudo. Isso incluía a resolução, o tamanho de tela e o formato dela também era algo que estava remetendo aos jogos antigos. Só que hoje em dia todo mundo usa widescreen, com exceção desse monitor velho que eu tenho aqui. Mas por causa disso a gente acabou pensando, vamos adotar essa medida que vai funcionar melhor nos computadores de hoje em dia. As pessoas vão poder botar em full screen sem ficar com barra preta do lado, né? E também pelo fato de que a gente alargando um pouco a tela, o jogador tem mais espaço para se locomover. Se um dia a gente conseguir abordar a opção de botar dois jogadores, é melhor eles terem mais espaço. E para tudo ajuda, sabe? Para os inimigos, a gente poder colocar mais inimigo na tela, eles terem uma locomoção melhor. Então o widescreen pareceu simplesmente ser uma boa opção pra gente. Normalmente nos shoot'em ups, você sempre chega a uma situação em que você está sendo sobrecarregado por tiros. É muito mais do que o que você consegue processar e esquivar. E mesmo sendo a nave normalmente uma coisa difícil de atingir, às vezes parece impossível. E os jogos eles tendem a te dar uma opção de defesa, mesmo quando ela não é aparentemente, defensiva. Por exemplo, as bombas nos shoot'em ups, elas têm uma tendência a destruir todos os tiros que estão na tela. Então você pode usar aquilo como uma manobra de emergência quando você está prestes a morrer ou quando a tela está muito sobrecarregada. No caso do Hackett Boy, a gente preferiu seguir por um lado um pouco diferente. A gente quer que o jogador tenha uma manobra defensiva, claro. Nós não estamos usando bombas da maneira convencional dos shoot'em ups. A gente preferiu ir por um lado mais como jogos que nem o Jamestown, que dão uma ferramenta de defesa para o jogador. No Jamestown você consegue invocar um escudo e te dão uma opção secundária de ataque mais forte do que o seu tiro comum. Para o Hackett Boy a gente pensou, qual pode ser a opção de defesa que encaixaria melhor na mecânica do nosso jogo? Um escudo não serve tanto assim porque, beleza, ele ajuda você a se defender dos tiros, mas no Hackett Boy não é só sobre você escapar das balas, você também tem que ser capaz de se posicionar para resgatar as bolas que estão quicando pela tela, porque você é recompensado por manter a mesma bola o máximo de tempo possível na tela. E aí a gente decidiu que a melhor opção seria, na verdade, colocar um dash para o personagem. Com essa capacidade de partir rápido do ponto A ao ponto B, você não só tem como sair de uma linha de tiro que você esteja sendo pressionado, mas ao mesmo tempo você tem a opção de salvar, de resgatar bolas que você possa estar quase perdendo ali. Isso com certeza vai ajudar a longo prazo. E eu acredito que seja algo que causa uma mudança muito grande no jogo. Por último, as bombas e os especiais. Todo shoot'em up tem alguma ferramenta que é uma arma muito mais destrutiva do que o tiro normal do jogador, mas com um uso bem mais limitado.
Normalmente é uma bomba que você consegue disparar de 2 a 3 vezes, né? Tem uma munição limitada, que limpa a tela toda. Destrói todos os inimigos, destrói todos os tiros, ele zera tudo. Outros jogos pegam uma abordagem um pouco diferente. E em vez de você ter essa bomba massiva que tem um uso extremamente limitado, você tem um tiro que é um pouco mais forte do que o seu tiro comum, e o uso tem limitações diferentes. Você perde velocidade, você gasta uma barra de energia, por aí vai. Mas nenhum shoot'em up você fica quicando tiro pela tela, né, como você faz no Rocket Boy, essa mecânica de rebatida. E por isso a gente quis que o nosso especial também fosse vinculado a essa mecânica. No caso, como é que vai funcionar? Pra gente, as bombas elas vão vir na forma de Super Balls. As Super Balls, elas são bolas sobrecarregadas que você consegue depois de rebater a mesma bola várias vezes. Isso já existe no jogo normal, você pode reparar que a bola vai crescendo quando você consegue rebater ela diversas vezes seguidas, e chega um ponto que ela se torna uma bola amarela que atravessa tudo que tem na tela. Aquele ali é o conceito do Super Ball. Dentro do jogo completo, você vai ter opções de Super Balls variadas. Por enquanto você só tem a bola que atravessa. Mas você vai ter a opção, por exemplo, de uma bola que sempre que acerta um inimigo causa uma pequena explosão, ou então, uma das minhas favoritas, é uma bola que quando você acerta ela dispara um laser enorme, cobrindo quase metade da tela. Essa opção a gente achou mais interessante pelo fato de que ela recompensa a habilidade do jogador de conseguir manter a bola na tela. Ela é extremamente limitada, porque está vinculado à sua capacidade de controlar aquela bola. Mas, por outro lado, se você conseguir se esforçar o suficiente, você pode ter até mais de uma Super Ball ativando de uma vez. Algumas vão ser ativadas uma vez e vão ser destruídas, mas outras têm um efeito contínuo e você vai poder sustentar aquilo. Então eu acho que vai dar uma ferramenta de risco e recompensa bem interessante para o jogador, que eu gostaria de ver as pessoas explorarem. Bom, isso conclui o Devlog da semana. Mas se você gostou, se inscreve no canal, dá um like no Facebook, segue a gente no Twitter e fique à vontade para deixar seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões e reclamações em qualquer uma dessas mídias que a gente vai responder você. Se quiser saber mais sobre o jogo, visite a nossa página do GameJolt e jogue a versão do Jam. E, se você quiser nos ajudar a desenvolver o jogo, visite a nossa página do Indiegogo para saber mais sobre como você pode contribuir com um valor que custa menos que uma pizza e levar o jogo de brinde. Sem contar com as diversas outras recompensas que você pode ganhar. Você pode ganhar camisa, pôster, manual, máquina de fliperama, você pode até se tornar um chefão dentro do jogo. Então, dá uma olhada!